E é isso, né? Então, a prece é um mecanismo, vamos usar essa palavra, né? Que mais nos aproxima de Deus. E que nós não fazemos, né? A maioria de nós não tem esse hábito, não tem esse hábito diário, vamos dizer assim, que o ideal seria que nós vivêssemos em prece, ou seja, com um pensamento conectado com o alto o tempo inteiro, né? E não só em alguns momentos. E além disso, nós somos equivocados, né? Na maneira como a gente faz essa prece. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso para frente. Então, nós havíamos parado aqui, nesse slide. E ele diz, né, que a prece se faz grito de invocação, no perigo e na dor, clamando pela salvação. Transmuda-se no abandono, entre os braços pródigos da lei, que nos dá paz e repouso. Explode no pranto de nossas culpas, que mais ainda nos arredam de Deus. Ou modula-se no canto de gratidão, pelo amor e alegria recebidos. Ela se plasma, se configura em cada ato de nossa vida, em cada atitude do nosso espírito. Quando a gente lê um slide como esse, eu gostaria que nós aqui que estamos participando ao vivo, né, e depois quem for ouvir essa aula gravada, pudesse refletir um pouco sobre a sua própria vida, mas de um aspecto amplo, ou seja, sair do seu núcleo, né, dessa vida mecânica que a gente tem, ou seja, dormir, acordar, comer, trabalhar, coisas que a gente também precisa fazer, mas conseguisse ver essa vida como se a gente conseguisse flutuar, né, que a gente pudesse se imaginar lá no alto do céu, assim, e olhar. Olhar a vida de uma forma ampla, né, de uma forma macro e não de uma forma micro, como a gente costuma fazer. Boa noite, Ju. A Ju acabou de chegar. E que se a gente conseguisse fazer esse exercício de transferir esse olhar egoísta, vamos dizer assim, como se nós fôssemos o centro do mundo e pudéssemos ter uma visão altruísta, né? Olhar esse todo. E aí sim a gente vai poder falar de uma oração contínua. Talvez eu não esteja conseguindo expressar muito bem o meu pensamento, mas eu vou tentar mais um pouco. Que não é possível que nós tenhamos Deus só em alguns momentos da nossa vida. Só nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, ou em alguns momentos de alegria que a gente costuma agradecer. O ideal seria que nós tivéssemos Deus o tempo inteiro conectado conosco, essa força maior que nos ampara. E ali ele fala da lei, né? E nós entramos nas nossas culpas que nos arredam ainda mais de Deus. Então, vivemos numa desordem mental muito grande. Isso nós já sabemos e já estudamos, né? E essa desordem provoca um afastamento, porque nós não temos a certeza que estamos amparados. Nós não sentimos a paternidade, vamos dizer assim, do Pai, né? Nós ainda achamos que somos, temos uma vida aleatória, né? Ou seja, as coisas acontecem de forma aleatória ou de uma forma não calculada, posso dizer dessa maneira. E não funciona dessa maneira. Tudo que nos acontece é devido, por mais que a gente não compreenda ou não tenha essa capacidade de compreensão, mas todo mal que se manifesta, ele tem como objetivo o bem. Então, por trás de uma desordem aparente, existe uma ordem muito bem colocada. Então, todos os acontecimentos, eles são conectados, estruturados para que o bem aconteça.
E a gente não consegue ter essa visão, porque nós temos uma visão muito micro, ou seja, olhamos somente para o nosso centro e esquecemos do todo, né? Então, se nós temos uma vida momentânea, vamos dizer assim, mas que faz parte de uma grande existência, ou seja, nós temos muitas encarnações e já vivemos e já fomos de tudo e não sabemos o que nós fizemos, né? E isso também aqui não vem ao caso, porque o objetivo principal da vida é o amor. Então, por mais sofrimentos que estejamos passando, o nosso objetivo maior é o perdão e é o amor. Então, tudo converge para isso. E quando a gente consegue ter essa visão macro, né, de olhar esse todo como uma grande oportunidade de aprender a amar, tudo fica diferente. E se nós nos utilizamos do recurso da oração, tudo fica mais fácil, porque existe essa aderência, né, vamos dizer assim, com Deus, essa união com Deus, e isso traz uma força muito grande e muda um padrão de vibração na nossa vida. Então, nós nos sentimos realmente amparados. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas falei muito já para o primeiro slide, e se alguém ficou com alguma dúvida, a gente vai seguir em frente. Mas é só falar que a gente retoma. Mas eu gostaria que essa fosse a nossa ideia, né? Desse pensamento maior, né? De por que que as coisas acontecem na minha vida. E qual a importância da prece? Qual a importância de eu estar conectado com Deus? Jorge, quer falar alguma coisa? Ou mais alguém? Não, obrigado, Cris. Tá excelente. E aí ele ainda nos diz, esse texto é do Pietro Baldi, Evolução e Evangelho, se eu não me engano, e ele diz assim, os modos de orar são muitos e diversos, ainda que a forma que os reveste possa ser igual para todos, porque cada ser está diante do absoluto, apenas como um pobre relativo, que não sabe além do seu eu particular e não sabe, pois, dizer a Deus o que ele sente e é. Então, um pobre relativo. Então, a gente vive numa relatividade. E isso é o meu pedido anterior, né? Se eu pudesse olhar um mundo maior, né? Se eu deixasse de me ver como o centro de tudo, com esse meu eu particular, e eu não sei dizer para Deus o que eu sinto, apesar de que Deus sabe tudo, né? A mente do pensador penetrará o infinito, e da pobre velhinha pedirá graça para sua casinhola e para o netinho. Apesar disso, não obstante a acentuada diferença de substância espiritual, velada sobre as mesmas fórmulas da regra, cada oração possui sempre um fundo inconfundível, comum a todos os outros, o mesmo anelo com o divino. Então, existem muitas maneiras de orar. Nós evoluídos, podemos dizer assim, né, a caminho aí, todos nós da evolução, nós temos o hábito de orar pedindo e mandando em Deus. Então, se vocês perceberem, assim, nessas figurinhas que a gente vê, nos comentários, que as pessoas postam, às vezes alguém que está passando por uma situação muito difícil, a gente diz assim, Deus é bom e vai prover o que a gente deseja. E aí eu gostaria que a gente fizesse uma análise desse contexto. Então, Deus é bom a partir do momento que ele faz o quê? O que eu desejo. E aí, que tipo de prece é essa? Né? Que tipo de desejo é esse? Se eu sou uma criatura evoluída, não sei o que é melhor para mim, Deus é bom à medida que ele me dá o que eu desejo. Eu gostaria que alguém comentasse sobre isso, porque é muito interessante e é a nossa prática, né? Então, se Deus não faz o que eu quero, o que que acontece? Eu me revolto, na maioria das vezes, porque eu não tenho conhecimento desse todo. Então, eu quero alguma coisa. E eu falo de mim também, né? E é diferente do que acontece diferente do que eu desejo. E aí Deus não é mais bom. Fala, Helena. Então, acho que eu, como qualquer, né,
Com todas nós, a gente acaba... É bem o que tu falou, assim, né? A gente pede, aí não acontece o que a gente quer e a gente fica, sabe? Mas assim, ó, eu já tenho contado para ti várias vezes, né, Cris, que nesse processo da doença do meu neto, nossa, pelo menos assim, por 4 vezes que eu me recorde, né, acontece algo que a gente pensa que deu errado, a gente reza, pede que determinada coisa aconteça, e não deu certo. A gente fica, sabe, chateado. E logo depois, em seguida, a gente percebe que o que não aconteceu, na verdade, foi o bem para o menino. Então, essa é a situação que a gente precisa, digamos assim, aprender, né? Que eu tenho aprendido, né, recentemente, é isso. E quando as coisas não saem como a gente quer, não quer dizer que Deus não nos atendeu. Quer dizer bem o contrário, quer dizer que Ele fez, né, a coisa não aconteceu porque não era para acontecer, não era o bem, né? Só que a gente não tem essa visão, né? A gente não consegue enxergar o amanhã, né? Deus consegue. Então, mas é bem o que tu falou mesmo, assim, né? A gente costuma se aborrecer, mas agora, tanto eu quanto a minha filha, meu marido, a gente tem tentado se reeducar nesse sentido, né? Quando algo dá errado, que a gente acha que é errado, a gente já para e pensa, não, vamos esperar. Vamos esperar porque Deus está no comando. Era isso que eu queria falar. Mais alguém, gente, gostaria de comentar alguma coisa? É que a gente a gente conhece um pouco a nossa própria teoria pessoal, né? Nosso modo de entender, porque o discurso da oração é igual quando a gente pede dinheiro para os pais e os pais não dão dinheiro e a gente fica com o nariz, torcendo o nariz, né? Achando que os pais têm sempre a obrigação de dar tudo aquilo que a gente quer, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente reza, a gente acha que Deus tem que intervenir rápido, né? Igual quando a gente pede alguma coisa para os pais, né? Acho que eles têm a obrigação de rápido fazer as coisas, né? E assim não é. E ontem, inclusive, eu fui na palestra do Seara, né? Que a gente sempre fala muito de obsessão, que a gente está falando muito na teoria, mas ontem aconteceu um fato bem análogo, que eu ainda nunca tinha assistido no Seara, de um menino, uns 10 ou 11 anos, que estava obsidiado, mas esse tema eu vou falar na quinta-feira, sobre obsessão. E aí eu votei, assim, né, muito diferente, essa coisa me chocou muito, mas não me chocou no lado negativo, me chamou muito, me mudou para um outro lado, né, porque aí eu mudei o ponto de vista de ver obsessão e obsidiado, né, e então é essa coisa da oração, e aí o Pedro Arthur pediu para todos que estavam presentes de orar, né, porque o menino foi para a câmara do passe, porque o menino estava muito obsidiado, né, e com a família inteira, e ele pediu para todos orarem, para dar sustento para todos os passistas que estavam na câmara de passe, né, e aí eu vi também como fazer uma oração, como endereçar uma oração, né, que a coisa foi muito forte, eu acho que foi para todo mundo que estava presente no Ceará ontem, né, na palestra ontem das 3 horas, que a gente quer as coisas como a gente quer, como você, Cristina, falou, né, a gente é muito viciado, tem que ser da nossa cor, do nosso modo, senão não está certo, né, e isso está completamente errado, a gente não sabe esperar, não sabe respeitar as coisas no seu devido tempo, né? Acho que a gente é que não, igual o dinheiro, né? Vou lá e compro e pronto, já, Sim. né? Já realizei meu sonho, meu desidério, mas as coisas não são assim, são bem diferentes, né? Muito E a bom, gente tem que entrar nessa diferença, né? sim. De saber esperar, de saber respeitar, de saber pedir também, né? Para Uhum. Deus e saber fazer uma oração, não repetir as palavras feitas, né? A gente tem que sentir cada palavra do Pai Nosso, uma palavra de uma oração, cada vez que a gente fala com Deus ou fala com Jesus, né? E a gente tem que saber falar, saber, né? Concentrar, porque senão ela vai meio perdida ao vento, né? Aí a gente pretende que essa oração traga de volta aquilo que a gente quer, mas não é bem assim, né? A gente É tem que ter verdade. essa educação, esse respeito de esperar e compreender as coisas, né? Muito bom, Maria, obrigada. E é bem isso, né? O Jorge sempre fala da oração, que ela tem que ser sentida com o coração, cada palavra, né? E não uma oração mecânica feita com a mente condicionada.
E eu queria também colocar em questão o que é o bem, né? Porque quando a gente diz assim, eu vou orar a Deus e pedir determinada coisa, porque eu acho que é o melhor para mim, né? Que é o bem. E o que é o bem? Né? Eu sei o que é o bem, eu não sei o que é o bem. Porque talvez uma situação que me aconteça, que me ocorra nesse momento, que me pareça bem, pode me ser muito maléfica. E como eu não tenho ideia do contexto, eu não tenho ideia do que passou, né, e do que está por vir, porque nós vivemos dentro de muitas possibilidades e a gente tem uma mente muito condicionada, e a gente fala sempre isso, então nós não temos essa visão maior, então nós não sabemos o que é o bem, e isso é muito forte quando a gente realmente acredita, entende, compreende que nós não sabemos o que é o bem no sentido de o bem para cada um de nós, né? Sabemos o que é o bem com base no Evangelho do Cristo. Sim, ali sim, é o bem. Mas dentro da nossa vida, um acontecimento com uma pessoa querida ou um sofrimento que a vida nos impõe, nós não sabemos o que é o bem ou o que é o mal. Porque aos nossos olhos de involuídos, provavelmente nós vamos achar que é um mal, mas aos olhos de Deus é um bem, porque esse mal vem sempre com o intuito do bem, como nós já falamos antes. Então, eu só aprendo pela dor, né? Porque nós vivemos impulsionados por a lei de Deus. Então, já lançamos e agora estamos colhendo, né? Ou seja, esse lançamento teve uma energia que precisa se esgotar. E não existe nenhum ato que seja contra a lei de Deus que não necessite de um reparo, né? Então, nós estamos aqui para reparar. Então, por isso a nossa oração tem que ser dessa maneira, de ouvir, né? E não de desejar alguma coisa, propriamente dizendo. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, o que a gente está querendo nas entrelinhas? Dizer, olha, eu sei o que é melhor para mim, né? Eu sei mais que Deus o que é melhor para mim. E isso nós fazemos o tempo inteiro. E eu agora comecei a orar de um tempo para cá, dizendo, né, que me coloco nas mãos de Deus e que Ele faça o que for melhor para mim, porque na verdade eu não sei o que é melhor para mim. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Vamos em frente. Qualquer seja a posição do indivíduo em face de Deus, ela é sempre uma aspiração, débil e indistinta, ou poderosa e consciente para o infinito. Ela representa sempre um apelo à presença de Deus e um brado da profundeza para reconduzir o eu, além de todas as ilusões da forma, a esta grande realidade do espírito. Então, tivemos uma queda espiritual, já sabemos disso, né? Essa contração de consciência e caímos na matéria. E qual é o objetivo principal? Que esse espírito, que é o nosso eu verdadeiro, nossa alma, absorva essa matéria densa, porque nós estamos encarnados num mundo denso, material. Mas nós, enquanto criaturas filhas de Deus, tomamos a direção errada, né? E continuamos numa direção equivocada. Porque o que nós fazemos? Nós supervalorizamos a matéria e trazemos a parte espiritual como um hobby. Eu vou usar essa palavra, né? E, então, nós não reconhecemos a profundeza da vida. E que nós precisamos nos reconduzir. Esse eu precisa ser reconduzido. Ou seja, esse eu superior, né? Esse self que está aí dentro de cada um de nós, esperando uma grande oportunidade, subjugado por um ego, né? Que deseja controlar tudo e que simplesmente nos mantém acorrentados a essa realidade,
que a gente vive agora. Então, despertar para isso, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Despertar para o entendimento que a vida material é realmente passageira e que a gente precisa trabalhar para que esse espírito absorva essa matéria, né? E aí nós vamos voltar a dizer que todos nós estamos no caminho evolutivo e que, querendo ou não, vamos chegar lá. Não, porque essa lei nos impulsiona, mas que nós não precisamos dar tantas voltas, ou seja, a gente não precisa ter uma encarnação depois da outra por milênios, sem se arrastando, vamos dizer assim, né? Sem ter uma evolução, vamos dizer assim, significativa, ou um passo significativo. E muitas vezes a gente acredita que está fazendo muito, né? E aqui eu vou voltar a dizer que eu não gostaria que ninguém se culpasse, porque não é esse o objetivo, nunca é esse o objetivo. O objetivo é sempre o amor e o perdão, nunca há culpa, tá? Então que isso fique muito claro. Todas as palavras que são ditas aqui, elas são permeadas de amor, sempre querendo que a criatura seja impulsionada para frente, e nunca que seja tracionada pela força que vem de baixo, né? Então, esse pensamento precisa estar sempre presente na mente de cada um de nós. Então, que nós possamos realmente compreender que esse eu precisa ser resgatado, né? E para isso a gente precisa se aprofundar. E aí voltamos à situação da prece. A prece diária, constante, ela simplesmente é um mecanismo fantástico para que a gente consiga ter essa visualização maior, para que a gente realmente consiga sentir essa presença de Deus na nossa vida, né? E de verdade, não só com a mente mecânica, mas sim com o coração. Ô Jorge, tu tá tão quietinho. Oi, estou escutando aqui, né? Prestando atenção. Tudo bom? Gente, por favor, Então, eu fico empolgada assim falando, mas pode interromper, tá? Por favor. Ora-se de modos diversos e por muitas coisas diferentes. É verdade. Então, nós oramos por muitas coisas e por muitas, né, de várias maneiras e por muitas coisas diferentes. Há quem não saiba fazê-lo senão com os lábios, desfiando uma longa mecânica de repetições, apenas para conseguir formular um pouco de pensamento. Há quem não consiga, senão mascarando o vazio interior com um manual de preces formais. Aqui a gente pode falar um pouco das forças que nós tivemos durante o nosso percurso nessa encarnação. E nas outras também, né? Porque temos aí um subconsciente preenchido de muitos comportamentos. E nós falávamos na aula anterior que na quinta-feira, eu postei hoje à tarde, acho que o pessoal, quem não viu, não deu tempo de ver ainda, mas que nós temos hábitos aí que a gente não sabe de onde vem. E como a gente não usa a nossa potência, que é a inteligência, o que acontece? A gente repete os hábitos, né? Repete as coisas e sem compreender, ou seja, sem refletir. Então, nós fomos ensinados a orar dessa maneira, né? Pai Nosso, Ave Maria e nada contra, que são orações belíssimas, né? Mas sempre muito labial, muito mecânico, sem sentir cada palavra, né? E aí ele ainda diz, mascarando o vazio interior com um manual de preces formais. Então, até para orar, nós estamos fora de nós, e não dentro de nós. E muitas vezes a gente tem a sensação de que se a gente não formular palavras, e eu ainda eu faço muito isso, né? Estou tentando mudar, porque quando a gente faz uma aula, a gente aprende muito, né? E aí o bacana é colocar isso na prática. Mas essa resistência que a gente tem, né, de
parece que se a gente não formular as palavras, a gente não está orando. E isso é um hábito, como vários outros que a gente tem. Então, quando a gente percebe que isso também é um hábito e que eu começo a usar de todo o conhecimento que a gente já tem, né? Começo a refletir, usar da minha inteligência, que é uma potência muito pouco utilizada, e começo a mudar essa forma de orar, né? Que é essa forma que o Jorge tanto fala, que é me aquietar, que é serenar minha mente e que é sentir o meu coração. E que se eu quiser orar mentalmente um Pai Nosso, que é uma oração fantástica, e sentir cada palavra, né? Colocar ali junto a minha emoção com o meu coração, e realmente é o que faz vibrar, né? É a oração que chega, porque ela não é mecânica, ela é sentimento. E a gente já teve umas experiências assim, a Helena está aí, e principalmente quando a gente pede auxílio ao mundo espiritual, e aí fica também uma informação que nenhuma oração fica sem resposta. Não importa a maneira como ela é feita, mas se eu realmente sinto e vibro, eu tenho ajuda, né? Então, começar a praticar isso, criar o hábito da oração, é simplesmente fantástico e transformador. A gente já fez esse convite, né? Logo no começo do curso, e várias pessoas comentaram que realmente faz toda a diferença quando a gente cria o hábito da oração. Nós também criamos um grupo, nós temos um grupo que ora junto das 22h15 até as 22h30, e desde que a gente começou com esse grupo de oração, realmente tudo ficou diferente. Há quem assista ao profundo simbolismo do rito como a uma representação, cujo significado não apreende, ou seja, não compreende, mas do qual tem, contudo, necessidade para concentrar a atenção e localizar o pensamento que vagueia pelas imagens do templo. Há quem só saiba orar por suas pequenas coisas, a família, os negócios, a saúde, rogando algumas alegrias e alívio de pequenos males. Então, que tipo de oração cada um de vocês faz? E aí fica essa reflexão, né? Eu consigo olhar para a minha vida, orar com o meu olhar micro, ou seja, olhando somente o meu mundo, ou eu consigo fazer essa oração maior, né? E aí também entra a questão do sentir-se participante, porque nós somos uno, né? Existe um mundo e nós somos parte desse mundo. E infelizmente, como nós temos um pensamento egoísta e não o egocentrismo altruísta que nós falamos na aula passada, que que são os braços de Deus, né? Que é essa força que nos une como um todo, como um sistema. Não, né? Nós temos uma visão egoísta. Então, eu me preocupo comigo, com a minha família, com o meu mundo. E esse é o comportamento do involuído. Mas nós estamos caminhando, então a gente precisa ampliar essa visão, inclusive da oração e da visão de mundo, porque eu participo de um mundo, de um planeta, de um sistema, né, de um universo, e que aqui somos todos iguais. Pode não parecer, né, porque as aparências, elas realmente são equivocadas, e esse olhar aparente, ele infelizmente é desprovido de inteligência, né? Então, se a gente consegue olhar com um pouquinho de profundidade e ver que tudo é permeado pelo amor de Deus. Então, a oração verdadeira, a prece verdadeira, ela deve ser emitida nesse sentido, né? Do todo. Porque não existe a possibilidade da minha alegria ser verdadeira e completa se se existe todo um todo sofrendo. E a partir do momento que nós tivermos essa compreensão, e que a grande maioria tiver essa compreensão,
com certeza a gente vai viver num planeta diferente, né? Num mundo diferente. Porque nós imprimimos a nossa marca de egoístas em tudo que nós fazemos, inclusive na nossa oração. À medida que a alma evolve, a ideia de Deus se amplia e se potencia na multiplicação ao infinito de todos os grandes atributos concebíveis. Então, o despertar do divino, sepultado em nós sobre a forma latente, torna sempre mais pronunciada a sensação da presença de Deus, até que ela invade os horizontes do ser. Então, esse conhecimento, esse amor que Deus tem por nós, né? Esse estado de união com Deus, ele existe dentro de cada um de nós em estado latente. Ou seja, está ali, escondido, esperando para ser despertado. Mas, envoltos num egoísmo, né? Numa vaidade, num orgulho, e esses são os nossos defeitos primordiais, nós já sabemos disso, né? Nós temos raiva, nós temos ciúme, nós temos inveja, e todos esses sentimentos que já não são nenhuma novidade, e que cada um de nós tem, com certeza, são as nossas sombras, e que a gente vem discutindo muito sobre isso. É como se fosse uma camada superficial, vamos dizer assim. Não tão superficial, né? Porque nós temos aí um subconsciente recheado de tudo isso, mas que lá no fundo, bem lá no fundo, existe esse sentimento de amor, né? Que Deus tem por nós, e que por isso nós temos um vazio existencial tão grande, e que a gente quer suprir com tantas outras coisas, né? Com as nossas compras, com os nossos vícios, e com a vontade, existe uma vontade que a gente muitas vezes não sabe nem do que. Na verdade, é uma vontade de ser feliz, que nós temos ali numa memória muito profunda. E essa felicidade, ela é completamente emaranhada por Deus. Vamos dizer assim, né? Esse amor que nos abraça, ele já foi sentido. Então, existe uma saudade, vamos dizer assim. Mas a gente não está consciente disso. Nós estamos inconscientes dessa presença. E então o estudo ele nos proporciona isso, e a prece também, porque é como se nós estivéssemos começando a tirar essas camadas espessas de cima, né? E começando a sentir um pouquinho do que é esse amor verdadeiro. E aí a gente se sente extasiado muitas vezes quando a gente tem essa conexão. E isso dá vontade demais, né? Então, por isso que quem realmente começa um estudo como o nosso, sente uma vontade muito grande de conhecer mais, de se conhecer mais, porque é só através do autoconhecimento que eu vou descascar tudo isso, né? Que eu vou tirar todas essas cascas e em um momento, com certeza, a gente vai chegar nesse ponto, né? Que é essa presença de Deus verdadeira. Jorge, quero te falar só um pouquinho para eu tomar um pouquinho de água, por favor. Mas é que está tão bom que não tem muito o que falar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para te fazer. Está todo mundo entendendo o que está sendo falado, que é muito importante, né? Se a gente colocasse as coisas assim a nível de uma pergunta, Cris, por exemplo, por que a gente ora para Deus? Se você está com um problema, a Cris no começo falou, normalmente oramos porque temos um problema. Quando está tudo bem, a gente esquece de tudo. Mas você está com um problema, e o problema, na verdade, ele é a solução. Ele só é um problema porque você enxerga ele como um problema. Aí você ora para Deus resolver o problema, mas o problema é a solução e Deus sabe disso.
Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como orar para Deus, então? Porque, como disse a Helena, se você orar para Deus para resolver o problema como você quer, então não teria finalidade de Deus te colocar dentro desse problema e depois tirar você sem que você evoluísse através dele, ou reparasse alguma coisa, ou resgatasse alguma situação que você criou no passado. Então, o problema é a solução. O problema é um resgate, é uma dívida, é o nome que você quiser dar. É algo que você se cristalizou e você não quer evoluir, e acontece problema exatamente para você evoluir. Então, a pergunta é, e a Cris que está perguntando, vocês respondem para ela, como falar com Deus a partir daí, então? Porque vocês viram a Helena falar, quando você resolve o problema, não, seu jeito não dá. A Aí eu questão penso é que é ouvindo, né? como A você gente vai tem que falar saber. com Deus. Entende? Que tipo de diálogo você vai ter com Deus. Veja como isso é tão importante e a gente nunca se atenta, que como a Cris falou, se você fizer uma prece egoísta, então resolve o meu problema, eu estou assim, tal, estou aflita, não sei o quê. Mas o problema é a solução. Mas para ouvir, Tem que você estar precisa de um manso. estado, você precisa de um estado mental onde não haja Exatamente. ansiedade, onde não haja preocupação, onde não haja medo, onde não haja insegurança, onde não haja nada disso. Porque senão você vai estar dominada pelos impulsos da sombra. Percebe como é complexo? Não é? Então, se você está dentro de um problema e você se coloca para orar para Deus e você disser para Ele que você confia nele, ok? Você confia nele. Porque você sabe que Ele é amor. E Ele só quer o seu bem. E daí você vê, são poucas palavras, mas que diz tudo. Tem uma novidade aí, que é o aspecto da humildade. É o aspecto de expansão que você concedeu à prece, a partir de que você não pediu nada, você se colocou na frente dele humildemente e dizendo que confia nele. Isso abre todas as portas para você. Sem você precisar pedir nada, sem precisar dizer nada, você disse tudo. Então, são situações que a gente precisa ir desenvolvendo, e cada um pode ir fazendo as suas preces e vendo como seu coração se sente. O coração é um grande termômetro para essas coisas, porque o coração ele trabalha em contração e expansão. Quando você faz algo errado, ele contrai, você sente a contração, não traz alegria. Quando você faz algo certo, ele se expande, você sente essa relação. Então, mesmo você fazendo prece, você pode sentir isso. Não é? Esse estado de confiança plena em Deus é um estado que te coloca em outro patamar, como pode-se dizer. Então é isso. Então, precisa entender como é que você quer se relacionar. A mesma coisa, uma pergunta, outra pergunta. Se Jesus estivesse aqui na frente de cada um agora, o que você falaria para ele? Vocês já pensaram nisso? O que você tem para falar para Jesus? Você não vai falar das pequenas coisas da sua vida? O que você vai falar com ele? Que tipo de diálogo teríamos com ele? É a mesma coisa, que tipo, você está fazendo isso quando você faz uma prece. Bom, acho que já deu para tomar água, jantar e fazer um lanchinho da noite, né, Cris? Então, assuma aí. Já. Não, é que eu estava abrindo aqui o celular que eu não vejo a primeira frase, mas agora eu já consigo ver aqui pelo celular. Aí ele diz assim, né? A prece se transforma à medida que o ser evolui. Então, não poderá mais ter importância a pequena graça a ser pedida. Olha só. Então, a prece se transforma à medida que o ser evolui. Lembra que a gente falou, né, que é um termômetro, né? Porque eu imprimo a minha marca em tudo que eu faço.
Então, uma criatura egoísta, né, como nós todos somos, vai orar de que forma? De uma forma egoísta, né? Mas a gente está em evolução, todos nós. Então, a prece também vai se transformando. Então, não poderá mais ter importância a pequena graça a ser pedida. Conexa a interesses terrenos, a vida aqui transitória do nosso pequeno eu. Então, aí vem a nossa primeira fala, né? De ver o mundo de uma forma muito mais ampla, de saber que as coisas estão conectadas, de que existem leis, né? Que as coisas realmente não acontecem por acaso, que tudo é devido, tudo, por pior que pareça, aos nossos olhos, né? Porque como que são os nossos olhos? São olhos de quem vê o quê? Só a pequenez da sua própria vida. Desconectada de todo o resto. Por quê? Porque eu sou criatura egoísta e quero que as coisas andem da minha maneira. Então, essa condição não me permite que eu veja o todo. Não me permite que eu veja o amor de Deus, né? Colocando a mão sobre cada um de nós, porque é isso que acontece. Cada um, né? Já te deixo falar, Helena. Cada um com as suas mazelas diárias, né? Muitos têm fardos pesados, por exemplo, a Helena que está vivendo agora um momento muito difícil, e a gente sabe. E aí cada um daqui tem as suas situações, né? Que não cabe falar. A Helena é porque a gente já conhece a situação dela, mas assim, se nós conseguíssemos ter um olhar maior, nós veríamos que aquele problema, por pior que pareça, é necessário, né? E que ele traz essa força que aparentemente é negativa e destruidora, que parece realmente que é uma desordem, traz com ela toda uma importância, né? Uma possibilidade de trazer essa ordem, desde que a criatura não se revolte. E aí é a grande chave, né? Da compreensão. Porque se eu compreendo, eu não me revolto, porque eu entendo a vontade de Deus. E aí, depois quando nós acabarmos a aula da prece, a Claudine vai trazer o tema para a gente, que é fazer a vontade de Deus. Pode falar, Helena. Então, eu queria colocar duas situações. A primeira dela é, assim, considerando a questão, né, da doença do nosso meu neto e tudo que a gente tem passado e o estar, mas uma coisa assim muito interessante, porque de início, né, eu só orava e pedia por ele, sabe? Nosso objetivo era pelo Arthur. De repente eu me dei conta, e até o Jorge um dia falou a respeito também, de repente eu me dei conta, porque assim, ó, a gente ficou muitos dias dentro do hospital, né, no setor de oncologia, onde tem cada vez pelo menos mais de 10 crianças sofrendo tanto quanto, ou pior, sofrendo mais ainda. E aí, de repente, comecei a me sentir mal em rezar só pelo Arthur. Entende? Eu comecei a rezar por todas as crianças, eu fui pegando nomes, né? A Cris até me ajudou em algumas situações que a gente passava o nome, ajudava a rezar. Então, assim, isso acabou ampliando um pouco essa minha questão, assim, né? Que eu me sentia mal rezar só pelo meu neto, sabendo que tinha várias crianças ali ao nosso lado, sofrendo tanto quanto, né? Ou até mais. Muitos deles com doenças até mais sérias. E essa era uma situação que hoje, assim, quando eu me vejo diante de alguma situação, eu penso que eu tento, né, me lembrar que não somos só nós que sofremos determinado problema, que certamente tem infinitas pessoas passando pela mesma situação ou pior, né? Essa é uma situação. A outra, em relação à questão da vontade, porque de início foi difícil, mas hoje, assim, a gente consegue trabalhar essa questão da revolta, né? A gente fez até um combinado, assim, a gente tem trabalhado muito, eu e minha filha, meu marido e o meu genro, né, nessa questão. Não se revoltar, né? E confiar. E desde que a gente começou a ter essa prática, é que eu falei já na outra intervenção que eu fiz. Nós tivemos, assim,
testemunhos, provas, assim, sabe, concretas de que Deus está no comando. É impressionante, assim, sabe? Isso tem dado um consolo para nós, assim, sabe? Tem nos dado ou não. A gente continua tendo problemas, o menino continua sofrendo, né? Porque tem que passar por aquilo ali. Mas, enfim, a gente está se sentindo mais amparada, mais confiante, né? E não sei se cabe aqui, mas a gente percebeu lá no hospital infantil, né? Quase que a totalidade daquelas crianças que estão lá doentes tem problemas familiares. Impressionante, gente. Impressionante. Isso tem me chamado bastante atenção. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, Cris. Eu que agradeço, Helena. Os comentários da Helena, eles têm sido muito proveitosos, vamos dizer assim, né? Porque é uma amiga querida que está aqui com a gente há um tempo, né? E expondo o sofrimento dela e da família, e que a gente sabe que não está sendo fácil, né? Mas e aí tem algumas reflexões sobre isso, mas acho que vou deixar o Jorge falar primeiro. Não, Cris, fala você, porque de repente é a mesma coisa, pode falar. Tá bom. Primeiro a questão do orar por todos, né? Esse é o grande objetivo da vida, que essa seria um princípio de mudança, né? De quando orar para o todo. Porque, e aí é o que a gente falou anteriormente, se nós somos unos, se nós somos irmanados, e somos, né? Nós temos a ilusão de não sermos mais, existem fios, nós não podemos ver, mas nós somos simplesmente ligados uns com os outros, com a natureza, com o planeta. Então, somos uma coisa só, que pulsa, né? Cada um com a sua individualidade, logicamente, mas somos uma unidade pulsante, né? Filhos de Deus. E quando eu começo a compreender isso, que a minha vida não pode ser plena e completa se o meu irmão sofre. E se faz justo uma oração para o todo, sempre. Porque é muito bacana quando a gente começa a compreender isso, né? De que o todo sou eu e que eu sou o todo. E a outra questão que a Helena levantou, que é muito importante, que é o não se revoltar. O que significa não se revoltar? Significa muitas coisas. Primeiro, existe uma compreensão, né? O entendimento e uma compreensão, então eu entendo o porquê que eu não preciso me revoltar. E também significa uma não resistência. Porque o que acontece quando eu paro de resistir? Quando eu resisto, o que eu faço? Eu construo o quê ao meu redor? Um muro de sofrimentos, porque a vida está ali me trazendo uma força que a princípio parece negativa, mas não é, né? E eu resisto. Então, a partir do momento que eu aceito e que eu não me revolto, eu derrubo esses muros que estão ao meu redor. Então, a graça divina, a luz, chega com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. E a criatura simplesmente sente o amor, a proteção, que é o que ela está falando, né? Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. E que seja feita a vontade dele. Né? E por que ela sente isso? Porque simplesmente ela derrubou esses muros da resistência. Então, quando existe uma situação problemática de dor, né, a primeira coisa que acredito que nós possamos fazer é compreender com esse olhar maior e simplesmente não resistir. Existir uma aceitação para que essas bênçãos consigam chegar. Pode falar, Jorge. Acabou? Acabei. Bom, eu queria acrescentar duas coisas. Primeiro, eu vou começar pela revolta, como você já falou, mas vou falar a nível fluídico. Algumas vezes, conversando com a Helena, falava para ela que os fluidos da casa eles precisavam ser benéficos, porque a criança estava doente, e a criança precisava absorver um fluido benéfico, e estava todo mundo em luta, em guerra, produzindo mais fluidos maléficos, além de tudo que você falou. Então, a ajuda que
ela é contínua do alto, fica muito difícil chegar, porque cria-se uma egrégora muito ruim no lar. E aí, por que essa egrégora do lar é ruim? Porque nós estamos trabalhando aí, a lei está trabalhando com personalidades bem diferentes, que no passado pode, a gente nunca sabe, não estamos afirmando nada, não terem sido muito amigos, não terem sido muito receptivos um ao outro, terem sido adversários de alguma forma. Por outro lado, as personalidades que não foram no passado ainda são egoístas, cada um olha para o seu umbigo, mesmo dentro de casa, não é? E tem a questão dos donos da verdade, todo mundo acha que sabe a verdade e a sua verdade tem que preponderar. Tudo isso cria uma egrégora muito ruim. Então, quando ela fala, todo mundo se uniu, então aí é que vai a questão, será que um dos objetivos de Deus não era esse, criar a união entre vocês, como família, a partir desse acontecimento, e que se esse acontecimento, embora trágico, embora muito ruim, não tivesse acontecido, vocês continuariam cada um egoísta, cada um olhando para o umbigo, brigando entre si, e cada um sendo dono da verdade, e o entendimento não existiria? Então, é preciso analisar isso de todos esses ângulos, não é? Será que a revolta, como disse a Cris, teria terminado se não tivesse acontecido isso? E essa transformação que todos vocês estão tendo em busca de um objetivo comum não está solucionando todos os problemas? Que o único objetivo maior de Deus, como disse a Cris antes, é que todo mundo se ame, que todo mundo se respeite, que todo mundo viva colaborando com todo mundo, tirando competitividade, sendo adversários, ou um querendo ganhar do outro, cada um indo para um lado, cada um expandindo a sua revolta, a sua raiva. Então, veja como é sábia a lei de Deus, não é? E o objetivo é exatamente esse que vocês estão realizando agora, que é todo mundo colaborar com todo mundo e todo mundo se amar, e todo mundo aceitar que nem ninguém é perfeito, mas que juntos vocês podem fazer qualquer diferença, não só na casa de vocês, mas em todos os lugares que vocês forem. Era isso, Cris. Obrigado. A gente que Cris, agradece. Oi? Cris, queria falar para Helena, perguntar para Helena se ela ouviu a palestra da Ana Guimarães no domingo da Conferência Espírita Catarinense, que falava justamente desse problema da família com os filhos doentes. Não sei se ela ouviu a palestra. Não ouvi, não. Da Ana, Depois a gente passa para ela então, né, Tinelli? Tem? Ai, faz eu favor. vou, porque teve a Conferência Espírita Catarinense sexta, sábado e domingo, né? E a Ana Guimarães falou no domingo às 8 da noite, e ela falou justamente desse problema, que ela foi chamada para uma criança que estava morrendo na cama, com febre, e os pais desesperados, e quando ela entrou na casa dessa família, ela teve a experiência. Aí você vai ver a palestra dela para você ver o que ela vai falar. E é a mesma situação que o Jorge falou, dos atritos da família, que vai refletir sobre a saúde dos filhos, né, das crianças. Obrigada, Maria. Só mais uma coisa em relação a esse comentário, né, das doenças dessas crianças, né, que eu acho que é importante que a gente, porque muitas pessoas já me perguntaram, né, e também eu não sei nada, mas quando a gente vê uma criança de pouca idade com câncer, isso é muito impactante. E para mim também. Mas é preciso que a gente tenha discernimento e compreenda do que se trata. Não se trata de uma injustiça de Deus, porque Deus não nos pune em nenhum momento. Então, do que se trata? Uma criança
de pequena idade, pouca idade, com câncer. E aí a gente vai voltar para as encarnações anteriores, né? E é sempre lá que nós vamos achar o cerne, né, da questão. E isso serve para nós enquanto adultos, né? Enquanto responsáveis pelas nossas próprias atitudes, do quanto nós comprometemos o nosso corpo físico, do quanto nós comprometemos com o nosso comportamento, com os nossos hábitos. Porque muitas vezes nós repetimos tanto certos pensamentos que simplesmente a gente deixa uma marca muito profunda no nosso perispírito, vamos dizer dessa forma, e aí talvez o Jorge me corrija se eu não usar os nomes corretos, mas que eu vou sair dessa encarnação com uma marca muito grande, feita por um comportamento equivocado. E quando eu encarno novamente, eu trago impresso no meu corpo físico uma questão como essa. Então, todos esses casos, eles têm essa questão, né? Vamos dizer assim, esse fundamento. Então, para que fique claro que as pessoas dizem sempre, mas é uma criança. É uma criança, um corpo de criança, e não um espírito, né? É um espírito milenar como qualquer outro. E é isso, só para que isso fique claro, né? Porque é sempre muito impactante para todos nós. Ô, Cris, deixa eu Sim, fazer um adendozinho pequenininho sobre isso que você falou. Eu não sei se as pessoas que estão aí, nem todo mundo a gente convive, né? A Helena a gente convive mais, sim. já está com a gente, vai fazer 3 anos ou mais. Então, mas eu não sei se todo mundo conhece. É preciso entender assim, tem uma lei, ok? Existe uma lei, gente, uma lei. Você pode estar obediente a essa lei ou contra essa lei. E para isso você usa a sua liberdade. Quando você usa a sua liberdade contra a lei, você tem as consequências. Mas a escolha é tua, não é de Deus. Que é o que a Cris acabou de falar. Então, é preciso que vocês entendam isso. Existe uma lei que rege tudo no universo. Você pode estar a favor ou você pode estar revoltado contra ela e não obedecê-la. É um direito que todos têm e Deus deu liberdade para isso. Só que tem consequência. Então, não imaginem que qualquer ação, qualquer uma, por menor que ela seja, que você faça contra qualquer irmão, vai ficar impune, porque não vai. E no Evangelho, Jesus coloca isso lá no Bem-aventurados Mansos e Pacíficos. Se você disser para alguém, és louco, você vai para o fogo do inferno. Qualquer ato de zombaria, sarcasmo, qualquer coisa que se faça, imagine se você bater, matar ou qualquer outra situação. Você vai passar pela mesma situação que você fez o outro passar. Se você insistir no erro, aí é o que a Cris falou, né? Você tem problemas perispirituais que nas próximas encarnações vão vir como efeito, né? E nas doenças, de várias formas. A Louise Hay, inclusive, ela fala muito disso sobre o câncer, né? O câncer é uma mágoa que você fica com ela muito tempo, você troca todas as células do seu corpo por células malsãs, não é? Então, o professor Baldi, ele tem um livro que fala só sobre isso, que é problemas atuais. E ele diz que o problema
É exatamente o ressentimento, a mágoa e o problema que a Cris falou aí, que é da resistência, né? Você cria um campo de resistência com a mágoa, onde a tua energia fica aprisionada só no ruim. É uma má água, não é? É uma água que apodrece. E aí tuas células vão se degenerando através da mitose celular. Então é isso. Mas não foi Deus que pediu para ninguém ter mágoa de ninguém. E nem foi Deus que pediu para ninguém ofender ninguém. É isso que precisa entender. Existe uma lei. Existe uma lei. Se vocês não compreenderem isso, vão continuar dando cabeçada na parede. Era isso, Cris. Muito obrigado. A Adriana quer falar? Pode falar, Adriana. Boa noite, pessoal. Bem difícil participar ao vivo. Geralmente eu assisto às aulas, Boa porque eu tenho um noite. compromisso o ano inteiro, às terças e quintas. Mas hoje, não por acaso, eu pude participar. Eu acredito que nada é por acaso, acredito muito nisso. E até para comentar algo similar ao que o Jorge comentou, esse livro da Louise Hay, que eu já ouvi também muito a outra moça falar. Como é que é o nome da outra moça? Tatiana, né? A Tati, que dá aula para gente, ela já comentou sobre esse livro também. E faz uns 3 meses, olha só, como nada é coincidência, eu tinha uma estagiária e o contrato dela estava terminando, e eu ganhei esse livro de presente dela. Eu dei um presente quando ela saiu e ela me deu esse livro de presente. E na hora eu lembrei, assim, das aulas que a gente teve, das vezes que a Tati comentou sobre o livro, que o Jorge às vezes comenta, acho que a Cris também já comentou, e fala exatamente disso, que as doenças nada mais são do que padrões de pensamento que a gente tem, e que se a gente soubesse a força que o pensamento tem, a gente não teria maus pensamentos, nem para nós, muito menos para com os outros, né? Mas como é difícil mudar isso, né? Como é difícil, por isso a repetição, eu acho que ela é muito importante. Eu procuro realmente ouvir de verdade as aulas, procuro estar sozinha num ambiente tranquilo, porque tem gente que ouve dirigindo e fazendo outras coisas. Eu não, eu paro e realmente ouço as aulas, sabe? E está sendo muito interessante para mim. É esse comentário que eu queria fazer do livro mesmo. Muito bom, Adriana, obrigada. Realmente é um livro muito bacana. Todas as coisas da Louise Hay, né? Porque ela vivenciou isso, né? Ela teve câncer mais de uma vez durante a vida e o foco dela é bem esse, é isso, né? O pensamento, ele tem um poder, mas como... E aí eu vou pegar esse gancho da Adriana e vou sair um pouquinho da aula, mas eu acho que é bem importante, do tema da prece, né? Mas que também não deixa de ser. Como nós somos, é isso que a gente precisa perceber. A nossa mente é extremamente condicionada e voltada para a matéria. Então, tudo que eu não vejo, porque eu tenho os meus sentidos, tudo que eu não vejo, para mim não existe, né? Então, a gente leva uma vida como se só existisse aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu cheiro, né? E nossa, isso é terrível, porque o que eu faço? Eu excluo as outras possibilidades. E vivo iludida, equivocada, porque existe muito mais coisas do que eu imagino, que eu não vejo, que eu não cheiro, que eu não ouço, né? E essas linhas que nos ligam e essa força do pensamento que é vibração é uma coisa muito real e está sendo comprovado, né? E a medicina, inclusive, vem falando disso agora. E quando eles prescrevem, os cardiologistas resolveram a prescrever mais espiritualidade. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está se reconhecendo, né, uma coisa que é fato e que é o nosso grande objetivo aqui, para que a gente use muito mais do que os nossos 5 sentidos, para que a gente compreenda que existe um mundo maravilhoso que eu não vejo, mas eu posso sentir. Isso também é um exercício. E quando a Adriana fala que... E aí vou dizer aqui, né, que eu fico muito feliz de ter as pessoas
aqui com a gente, né? A Adriana é minha vizinha de frente, para quem não sabe. Uma excelente vizinha, né, Adriana? Mas o que eu quero dizer é que Com certeza, Cris. é um hábito que a gente tem e que a gente precisa estar consciente desse hábito. Poxa, eu estou pensando desse jeito, né? E a partir do momento que eu vejo, que eu percebo e que eu compreendo, existe uma possibilidade de mudança. Por quê? Porque eu estou consciente, né? Há quanto tempo a gente vivia fazendo a mesma coisa e não percebia? Achava que era normal. E a gente já sabe agora que os nossos pensamentos criam tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Esse slide, ele é fantástico. E aí eu vou ler com muita calma. E eu gostaria que depois vocês pudessem ler mais de uma vez, porque ele é muito lindo. E a alma está só e indefesa, porque Deus é o mais forte. E na luta entre o eu egoísta, que desejaria defender-se na forma, isolando-se, e Deus, que quer fazer a criatura, vence o mais forte. Forte de bondade infinita, que deseja apenas desfazer a onerosa bainha isolante, a prisão do eu, para tomá-lo por completo, permeá-lo e saturá-lo com a divina linfa vital do seu amor. Não é, nossa, eu tenho vontade de chorar até. Né? Então a gente vive só, né? Acha que tá só, né? Porque vivemos no nosso eu, nesse eu que a gente está falando desde o primeiro slide dessa aula, que é egoísta, que desejaria defender-se, isolando-se, e Deus, que está ali permeando tudo, que quer fazer a criatura. Ou seja, Deus nos quer para Ele. E quem vence? O mais forte, que é Deus. Forte de quê? De bondade infinita, que deseja apenas desfazer a onerosa bainha isolante. O que é essa onerosa bainha isolante? É essa camada espessa que nos separa de Deus, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. É essa camada, essa crosta que a gente criou com a queda, né? Com essa contração de consciência, que é uma prisão para o nosso eu. O meu self, o meu eu superior, está lá, subjugado, né? Pelas vontades do ego, pelos maus hábitos, por tudo isso que realmente circunda, né? O meu ser. Mas a vontade de Deus está ali, né? Querendo tomar a gente por completo e saturar com amor. Então, a gente precisa não atrapalhar a vontade de Deus. E como que a gente faz isso, né? Não resistindo. E compreendendo realmente que tudo que acontece, mas tudo, sem exceção, é para o nosso bem. Porque as criaturas que chegam na vida da gente, ou os problemas que se apresentam, são sempre instrumento. Instrumento dessa lei maior, né? Então, uma criatura se endivida, muitas vezes, para que o bem maior aconteça, né? E a gente faz o caminho inverso, né? A gente acha que está tudo errado, que está todo mundo fazendo tudo diferente, mas que cada um precisa aprender nesse todo. E é bonito conseguir compreender, assim, que aparentemente esse caos, que é o que a gente realmente vive, tem essa ordem, né? Que é a vontade de Deus, que está ali traçando tudo, né? Permeando tudo, fazendo com que cada um tenha a sua oportunidade, e essa oportunidade seja devida a cada situação, a cada aprendizado que precisa ser feito, a cada coisa que precisa ser construída, né? Então, é tudo perfeito.
Acho que ficou... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que ficou claro, né? É o bem que quer triunfar e que, para benefício da criatura, usa da violência, sacode-a e a convulsiona, a fim de que o divino, oculto nas suas profundezas, desperte nela sobre a forma de consciência, e assim a alma reencontra Deus. Nossa. Esse slide resume tudo que a gente falou até agora, né? Então, a vida vem para sacudir a gente com a sua violência mesmo. Até que a gente convulsione, né? Para que então, lá do fundo, a gente consiga emergir, né? Para que a gente volte para Deus, volte para casa, reencontre esse amor que está perdido, né? Perdido no sentido de que a gente não consegue encontrar. Há tão potentes contatos com Deus, a prece abre a porta para as almas amadurecidas. Uma prece que se torna qualquer coisa de estranho para o homem comum. Ele não sabe, de fato, conceber este ato nesta nova forma, que oferece mais do que pede. E aí aqui ele começa a falar da prece como deveria ser, né? Que para nós é estranha, porque nós temos esse comportamento, né? Que nós já falamos tanto. Ele não sabe, de fato, conceber este ato nesta nova forma, que oferece mais do que pede, que ouve mais do que fala, que é um estado de abandono e de recepção, mais do que uma atitude de conquista de bens futuros. Um estado de expansão e de desfazimento do eu em Deus, mais do que de egocentrismo que pretende tomar Deus para si. Então, aquela primeira frase do primeiro slide, ela vem fechar com esse aqui, né? Porque o que ele diz ali? Que essa nova forma pede o quê? Que eu ouça mais do que fale, né? E que eu me abandone nesse estado de recepção, ou seja, eu recebo, eu ouço Deus, eu me entrego, eu não resisto, né? Então eu não peço, eu não preciso pedir nada, porque eu confio a determinado ponto que eu simplesmente aceito. E ele ainda diz mais do que uma atitude de conquista de bens, né? Então, nesse novo modelo de oração, que seria do evoluído, ou seja, onde a gente vai chegar, se Deus quiser, não existe pedidos, não existe matéria, né? Porque a criatura já compreendeu que o estado de matéria ele é transitório e que ele não tem importância. A matéria, ela existe para que a gente possa viver da melhor maneira aqui, nesse momento das nossas vidas, enquanto o espírito não absorve essa matéria. E não para o que a gente faz, né? Para os vícios e para essa necessidade exagerada de mais e mais matéria. Né? E hoje o Jorge postou um texto no grupo que eu achei muito interessante, né? Sobre a escravidão que a gente vive, que é uma escravidão moderna, vamos dizer assim, e que as pessoas não percebem, né? E que é uma escravidão, acho que maior do que se viveu na história. Porque a criatura se auto-escraviza, né? Por querer mais. Porque essa vaidade, esse orgulho, esse egoísmo, ele está tão exacerbado que ele escraviza cada um de nós. E essa percepção, ela é difícil de se ter, porque a nossa mente condicionada está toda voltada para isso, né? Então, eu exerço o meu papel com todos os sentimentos negativos, de inveja, de raiva, de cobiça, de avareza, de ciúme. Então, a nossa vida é permeada por esse tipo de sentimento. E simplesmente a gente
não percebe, porque se criou um padrão de comportamento normal. Então, as pessoas são normais em sentir esse tipo de coisa, entre aspas, né? Uma normalidade doentia. E aí existe essa escravização, esse auto-escravização. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, tá tudo bem. Então, vamos em frente. Como se vê, trata-se de atitudes opostas, porque ao se passar para um plano superior de vida, tem-se uma verdadeira inversão de valores. Não se pode pretender que o homem comum ore assim. Entretanto, esta é a verdadeira prece, a que nos põe em contato com Deus, a única em que se ouve a resposta e com que se pode estabelecer um colóquio. Então, eu coloquei essa figura de um olhar, vamos dizer assim, né? Porque o nosso olhar, ele é inverso. A gente está muito voltado, né? O nosso olhar como um ser, como criatura, ele está muito voltado para o lado errado. E porque a gente inverte os valores, como eu acabei de dizer. Então, essa nova proposta, né, de oração, ela vem deixando tudo isso de lado. Ela vem trazendo uma importância muito maior para a vida espiritual e essa vida contínua no sentido de que diariamente, e não só de momentos, né, como se fosse uma obrigação. Ah, eu preciso lá assistir o curso, eu preciso fazer minha oração, porque é um hábito, mas um hábito no sentido de que mais alguma coisa que eu preciso fazer, não é isso que a gente precisa fazer. Na verdade, a gente precisa compreender que esse movimento de orar, de se colocar com Deus, de se ligar a Deus, ele precisa ser constante, a todo instante. Então, eu preciso estar consciente em todo momento que eu sou filho de Deus e que eu preciso olhar essa vida de uma forma maior. Do contrário, eu sou pego pela parte de baixo. Pela parte de baixo, eu já te deixo falar, tá, Helena? Pela parte de baixo, que eu quero dizer por essa atração do condicionamento, né? Do que também a gente acabou de dizer, do que a Adriana disse, olha, é difícil. Sim, por isso eu preciso estar em oração constante, né? Do contrário, essa parte de baixo fecha esse circuito de pensamento e eu acabo caindo. E ok, e eu levanto de novo, né? E aí volto a dizer, sem culpa. Pode falar, Helena. Não, eu queria fazer uma observação em relação à resistência, né? Porque desde que a gente se comprometeu, e eu faço, né, daquele horário de oração de 22h15 até 22h30, eu não sei se acontece o mesmo com vocês, mas em muitas ocasiões vem aquela coisa assim, não, hoje tu não vai, pra quê? Isso aqui, sabe? Então, assim, e aí né, não é uma questão de obrigação, tá? Não é que eu vou rezar naquele momento, porque eu estou falando desse momento, eu sei que nós estamos falando de orações diárias, de oração diária, né, de estar em contato diário, assim, o maior tempo possível, né? Mas assim, a gente tem que ter a resistência, porque tem quem puxe para trás, tem quem diga que, né, não é necessário, então assim, não eu só quis colocar porque tu colocou ali agora, sabe, que não tem que ser uma obrigação. Eu acho que a gente tem que manter, não a obrigação, mas o comprometimento e vencer a resistência, porque ela vem com tudo, pelo menos comigo é assim. Né? Sim, eu te entendi. Quando eu quis dizer obrigação, é que a gente não tem a oração e esse contato com Deus como mais uma coisa do dia, entende? E sim como um modelo de vida, de conexão, nesse sentido. Agora, a questão da resistência é fato. Eu também passo por isso, né? E essa força de atração para a periferia, ou seja, para essa parte negativa, ela é muito forte. Até porque a gente tem um comportamento condicionado, né? Então, existe um subconsciente mandando impulso o tempo inteiro e a gente nem percebe. Então, é como se a gente fosse manipulado. Nós já falamos isso aqui em outras aulas, até tinha uma figura lá da marionete,
E então nós, na maioria do tempo, se a gente não tiver consciente, desperto, a gente está virado marionete pelo subconsciente. Então é aquela história, o pensamento chega e manda, fica com raiva, fica magoada, tem inveja, sabe? E se a gente não tiver o tempo inteiro conectado, tu cai, porque é muito fácil, tu já está acostumado com aquilo ali. Esse comportamento que a gente está querendo mostrar, ou seja, que a gente conversa tanto, ele é uma nova aquisição, mas ele pode acontecer, porque da mesma maneira que eu aprendi a fazer o que eu já faço, né? Que é sentir raiva, que é sentir mágoa, que é sentir inveja, eu também posso me condicionar para estar em prece e para estar mudando isso tudo, para ser mais altruísta, para não julgar, para sentir amor, para perdoar, para entender que o outro me dá aquilo que ele pode, é um exercício. E aí é que vem a grande questão, assim, se eu estou em prece o tempo inteiro, ou seja, eu estou conectado, então acontece qualquer coisa, primeira coisa, né? Pô, tô sabendo o que está acontecendo, eu não estou cega nesse processo. A minha mente vai mandar impulso, mas o meu coração está ali alerta, ou seja, o meu eu superior, o meu self, do que vocês quiserem chamar, né? E eu vou dizer, né? Eu vou sentir, não, eu não quero isso para mim, né? Eu quero perdoar, eu não quero entrar em conflito, eu não quero responder. Eu vou ficar, eu vou calar, entende? E isso é uma construção. Daqui a pouco, o que está ocupando o meu subconsciente, ou seja, essa zona submersa, é esse tipo de conteúdo. E é assim que vai funcionar a evolução. Só que enquanto eu persistir no mesmo comportamento, eu só vou dar força para esse subconsciente. E eu vou simplesmente desperdiçar essa grande oportunidade, que é a encarnação. A comum, ele fala a prece, né? É um monólogo, uma exposição de desejos sem conhecimento de confirmação. Ela nos deixa a sensação de estarmos sós, diante do mistério, que emudece. Deus permanece, então, um enigma, o inatingível, transcendente, que não é imanente entre nós. Assim se explica, como acima dissemos, a repugnância de algumas almas em admitir a imanência. O que é imanência? É esse Deus dentro de mim. Então, nós aprendemos que Deus está onde? A gente olha para cima, né? No alto, no céu. E não é verdade. Na verdade, Deus é imanente, ou seja, está dentro de cada um de nós. E quando eu não vejo Deus dessa maneira, quando eu vejo um Deus punitivo, né? Ou um Deus que está fora de mim, que eu não consigo alcançar, ele permanece realmente como um enigma, como alguma coisa inatingível, né? Que não é possível que eu alcance. Então, como é que eu vou me sentir filha verdadeira de um Deus que está distante de mim? E isso é muito sério, esse sentimento de filiação verdadeiro. Então, nós somos filhos de Deus e a gente precisa sentir isso com o coração e saber que Ele está dentro de cada um de nós. E é através desse tipo de comportamento novo, desse tipo de sentimento que a gente está querendo construir, é que eu vou chegar, eu vou sentir isso de verdade. E eu sempre gosto de usar esse exemplo da periferia e do centro, né? Que o Jorge falou na aula passada e que é muito bacana. Quem é esse centro? Que é Deus, é o meu eu superior, é o meu self, é a minha verdade, é o ser criado, perfeito, e que está aí, latente dentro de cada um de nós, né? Então, quando eu me comporto como eu já me comporto, há milênios eu estou onde? Eu estou na periferia. E o que é essa periferia? Né? Imaginem aí um grande círculo e a gente orbitando ao redor, lá na ponta, né? Que é tudo que a gente já conhece. Mágoa, raiva, ciúme, e não são só sentimentos que eu sinto pelo outro, é o que eu sinto por mim que mais importa,
né? Então, eu não gosto de mim, eu não me aceito, eu acho isso, aquilo, tudo negativo, né? E Deus está ali no centro, né? Me atraindo, querendo que eu pense diferente, vamos dizer assim. Mas a criatura persiste nesse engano, né? E por isso que a gente sofre tanto. Mas essa ação de atração, ela é intensa e o tempo inteiro, né? Então, não há um segundo na nossa vida que Deus não esteja nos atraindo. Basta que a gente queira, basta que a gente esteja consciente, né? E aí esse consciente vem de cada palavra que sai da minha boca, de cada pensamento, de cada julgamento, de cada movimento que cada um de nós faz. Porque o que vibra, o mais íntimo vibra. Então não adianta eu ser só sorrisos ou eu ficar aqui falando palavras bonitas e tal, se dentro de mim vibra o que é negativo. Que esse é o que realmente importa, né? E só que ver esse pensamento, esse sentimento é muito, às vezes, dolorido, porque a gente não quer se ver, porque dói ver a verdade, né? Então, quem sou eu nesse momento? Quem sou eu nesse momento? Porque eu não sou isso, eu estou isso, né? Porque eu sou o Filho de Deus perfeito, cheio de amor, né? Que foi criado para um sistema maravilhoso. Então, e a mente da gente, às vezes, a gente quer compreender todas essas coisas, mas a nossa mente, ela está tão fragmentada e também tão condicionada que nós não alcançamos essa capacidade, né? De, como que seria, né? Não, isso eu posso dizer que é uma perda de tempo. Nesse estágio que a gente se encontra de percepção, querer alcançar uma percepção muito maior, né, de imaginar, porque aí, claro que a gente vai dizer, isso tudo não existe, não passam de palavras bonitas, né, ou de especulação, vamos dizer assim. Claro, porque está fora dos nossos sentidos. Vamos em frente, gente. Me falta 5, eu vou só ler esse rapidinho, passou rápido. Essa oração superior, feita com o espírito e não com o corpo, nos fala o Evangelho de Mateus. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem notados pelos homens. Digo-vos em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te dará recompensa. Orando, não multipliques as palavras como fazem os gentios, que deveras pensam extravasar virtudes pela sua loquacidade. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, pois que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, mesmo antes que lhes peçais. Então, quando ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta. O que é esse quarto? Né? Claro, a gente vai se colocar num lugar em silêncio, mas eu preciso entrar onde? Que quarto é esse? Eu preciso... Coração, né, Cris? Eu preciso vir para dentro de mim, no meu coração. Né? E ali em silêncio me conectar com Deus, e isso eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida, em qualquer instante. E aí eu digo de novo que deveria ser contínuo. A presença de Deus, ela é permanente na vida da gente. Mas a gente consegue, com todos esses pensamentos que eu já citei anteriormente, criar uma grande couraça, que não deixa que isso penetre, né? Que a gente sinta essa presença de verdade. E que se depois dessa aula ficar um pouquinho no coração de cada um, né? Dessa certeza que existe um Deus dentro de cada um de nós, emanando amor, né?
vamos dizer assim, infinitamente, porque a todo tempo, a todo instante, com toda a intensidade, né? E já é o suficiente, né? Para o meu coração, assim. E às vezes eu me emociono porque eu não vou dizer que é o tempo inteiro, mas eu sinto muito profundamente, assim, todas essas coisas, né? E eu gostaria que cada um de vocês sentisse um pouquinho, porque é um bem-estar tão grande, é a certeza de proteção, sabe? De que tá tudo bem, que tá tudo certo. É isso, acho que já deu o nosso horário.